Oi, oi! Vou ler agora para você 18 princípios para você evoluir, porque você nasceu para atingir o seu máximo potencial. Do autor Charles Mendlowicz. Agora é o princípio número 4, que é peça e receberás. A regra da projeção inteligente. Este quarto princípio só vai funcionar se você acreditar, primeiro, que vai dar certo, e não o contrário, que seria aquilo de primeiro ver que algo funcionou para depois acreditar. Infelizmente, o conceito contido nesse princípio foi muito banalizado nos últimos anos, principalmente depois da explosão da mídia sobre a lei da atração. Muita gente passou a criar e vender produtos em cima disso. Porém, o núcleo desse pensamento efetivamente funciona. Afinal, como alguma coisa pode dar certo se você sequer acredita? Existe aquele clichê de que vontade vira pensamento e pensamento vira ação. E então você vai conseguir seu objetivo. Essa premissa vendeu muitos produtos e se tornou um modismo. Muita gente se aproveitou dessa onda e isso embaralha a cabeça das pessoas. Então, realmente acredito que o primeiro passo para as coisas darem certo é acreditar. Do contrário, é preciso que você reflita sobre o porquê de não acreditar. Se não é possível e não acredito, o que então é possível? Agora vamos trazer isso para o campo prático para não ficarmos na teoria. Suponha que eu sou um gerente e quero me tornar diretor na empresa em que trabalho. É possível? Não. Nessa empresa não há essa possibilidade porque ela é familiar. O dono tem 8 filhos e se o diretor, que é um dos filhos, sair, na realidade, outro filho do dono entrará no lugar dele. Nesse caso, não adianta se pensar positivo, porque na prática essa promoção não será alcançada. Daí você vai ficar frustrado, porque se é uma verdade absoluta, acabou. Se você tem ciência de que aqui eu não conseguirei, não adianta. Se você tem R$5.000 na conta, e quer ter R$1 milhão investidos no ano que vem, e você tem um trabalho que ganha 5.000 fixos por mês, ter R$1 milhão no ano que vem é uma coisa possível? Provavelmente não. Então não adianta você também pensar positivo sobre coisas impossíveis. E é o que muita gente pensa. No entanto, acredito sim nesse conceito da lei da atração que diz: pensamentos positivos fazem com que o universo conspire a nosso favor. Acredito totalmente nisso. E aí vai depender muito de fé, de credo. É importante colocar isso. Até mesmo o judaísmo crê nisso. Esse também é ação. Mas quem não tem fé nenhuma não vai acreditar. Por isso é importante ter esse conceito, pois se você é de uma sociedade judaica ou cristã, que são os conceitos que eu conheço, isso de conversarmos com Deus e pedir está na raiz da nossa fé. Mas a gente vai pedir e Ele, sem nos avisar, vai estabelecer certas condições. Olha, se você fizer tudo isso aqui direitinho, vai acontecer. Por exemplo, quero ser promovido na minha empresa, então vou lá e peço para Deus. Eu quero ser promovido. Beleza. Chega sexta-feira e o que acontece? Eu não vou trabalhar porque está tendo jogo de futebol e eu invento que estou doente. Cara,
Numa dessas, você provavelmente não vai conseguir ser promovido porque está mentindo para o seu chefe, que talvez nunca descubra, mas Deus tem um jeito de ver o que você está fazendo. Dessa forma, peça e receberás é na realidade um peça e receberás, mas estou fazendo com que isso aconteça. Ah, mas Charles, agora eu sou obrigado a acreditar em Deus para conseguir o que quero? Veja bem, ainda que você não acredite em um Deus, a fé em si é uma questão científica. Então, como aplicar uma questão de fé para pessoas que porventura não creem em nada? Simples. Elas podem ter fé nelas mesmas, fé no mercado. Esse conceito de crer é perfeitamente aplicável a uma sociedade como a nossa, em que a maioria professa a fé judaico-cristã. Faz todo o sentido. Você conversa com Deus, expressa aquilo que deseja. Compromete-se a trabalhar por isso e a ter um comportamento coerente com determinadas normas. Portanto, você vai conseguir. Mas projetar um futuro melhor e pedir pode ser de grande ajuda mesmo para quem não tem fé. O mero ato de vislumbrar esse futuro, por exemplo, eu quero ter tanto dinheiro, ou eu quero chegar em um tal lugar profissionalmente, ou ainda, eu quero ter tantos filhos. Permite pôr em prática o processo que a gente viu no início, que é estabelecer pequenas metas, atingir objetivos, fazer algo. O peça e receberás pode não dar em nada se você não acreditar. Mas por que você não faria algo que tem boas chances de dar certo e ainda não te prejudica em nada? Quem não tem fé nenhuma nisso, em que pedir não adianta e projetar no teu futuro não adianta, pode não funcionar em termos de fé, cujo conceito é crer que uma força maior vai ajudar. Mas projetar um futuro melhor e pedir algo, principalmente projetar um futuro melhor, vai te ajudar mesmo que você não tenha fé. Porque projetando esse futuro, esse lugar aonde quer chegar, você vai conseguir fazer todo aquele projeto do último princípio, que é traçar pequenas metas, que é atingir objetivos, que é fazer algo. Pedir para receber pode não dar em nada se você acredita, mas não vai te prejudicar. Acho muito importante que a pessoa tenha um caderno. Algo que sirva para trazer as ideias do plano psicológico para o plano físico. Esse é um processo que precisa acontecer todos os dias, seja escrevendo ou até mesmo vocalizando. O que você quer? Eu quero ser promovido. Então, fale para o espelho, anote, coloque isso para fora. Faz toda a diferença. Daí você pode até me questionar. PNL, Charles? Sim, PNL total na veia. Em 2018, participei de um programa de PNL. Tenho uma mentora nessa área e posso afirmar com tranquilidade que fez muita diferença para mim. Nessa época, eu já gravava vídeos para o YouTube. E lá por agosto, mais ou menos, a mentora perguntou qual era o meu objetivo. Quero ter um vídeo visto por 1 milhão de pessoas, eu disse. Em outubro, aconteceu. E olha que até então eu estava muito longe desse objetivo. Eu entendo a importância de pedir, de falar. É um recado para o cérebro. Eu quero ser gerente. Daí vou repetindo isso. Um belo dia, o diretor dá uma de babaca comigo. Começa a ouvir rumores sobre a minha demissão. Tento me recuperar. Estou deprimido, enfraquecido. Mas o cérebro mantém o objetivo vivo, porque foi lembrado disso o tempo todo. Ele escutou quando botei para fora. Em dado momento,
A pessoa se autoconvence do que precisa fazer. O mesmo vale para uma meta financeira. Você tem 10 mil guardados e quer ter 10 vezes mais. Anote isso. Vai expressando isso. Quando surgir a tentação de torrar a grana, o seu cérebro vai te questionar muito mais do que o normal. Porra, você não queria guardar, não queria alcançar um objetivo? Repetiu isso tantas e tantas vezes? Daí é como se você reunisse um exército de pessoas para te ajudar. O que eu estou propondo aqui talvez pareça óbvio, mas para a maioria das pessoas não é. É legal falar sobre isso, especialmente para aqueles que não têm nenhuma fé, pois pode ser de grande ajuda. Essa dinâmica promove uma alteração química no cérebro, no organismo como um todo. Cumprir pequenos objetivos dá uma sensação de prazer muito grande, o que é um incentivo para encarar os obstáculos que ainda estão por vir. É claro que não dá para achar também que é possível atingir um objetivo escrevendo sobre ele a cada 3 meses, pois isso é um recado claro para o mundo e para si mesmo que aquilo não é importante. A vida dura 120 anos e a pessoa desanima porque tentou algo durante poucos meses e ainda não teve resultado. Por isso é necessário pedir por quanto tempo for preciso até chegar ao que deseja. Quando houve o lançamento do livro O Segredo no Brasil, aconteceu o boom da lei da atração por aqui. Mas o problema desse tipo de movimento ocorrido é que as pessoas começaram a achar que bastava ficar em casa pensando positivo e pedindo e se limitar a isso. É quase como querer ter a barriga tanquinho do Schwarzenegger comendo pão, bebendo vinho e faltando todo dia à academia. Você pode dispor de todas as ferramentas, mas se não agir da forma que tem que agir, a coisa não vai dar certo. Normalmente, um McDonald's funciona, mas qualquer analista das franquias vai explicar que, entre as unidades que dão certo, geralmente é porque o dono não se submete às orientações. É um tipo de bolo. A partir de uma receita, chego a um resultado. Não adianta jogar lá 3 ovos porque gosto de ovo. Quase não adicionar açúcar porque não curto. Posso até improvisar aqui e ali. Mas se não respeitar ao menos a essência, tudo tende a dar errado. As pessoas perdem muito tempo ao rechaçar aquilo que funciona. Se você dispõe de ferramentas, se está recebendo as ferramentas disponibilizadas neste livro, está explicando tudo bonitinho, porque correu o risco de errar. É aqui que entra aquela questão. Todo judeu é rico? Não. Eu conheço muitos judeus pobres, mas a todo judeu, pelo menos, sempre foi garantido aprender a ler e a escrever. Hoje em dia, todo mundo é letrado, mas 500 anos atrás era tudo muito diferente. Como o judeu historicamente precisa aprender a ler e a escrever para seu bar mitzvah, celebrado aos 13 anos, isso o levou a se diferenciar muito dos outros povos. Essa característica cultural, por si só, já muda muito a dinâmica do cérebro e é um dos fatores que ajudam a compreender o sucesso financeiro e profissional do povo judeu: o estudo, o trabalho e a fé. Muita gente me questiona sobre essa história da lei da atração. Para o judaísmo, ela funciona. Quando recorri à mentoria e me voltei para o processo de programação neurolinguística, já tinha certa base de conhecimento sobre a lei da atração, mas recorri à PNL porque o conhecimento não tem um fim. Ainda que esteja aqui escrevendo sobre determinado tema, continuarei a aprender sobre ele pelo resto da vida. Eu gosto de PNL, gosto de eventos de desenvolvimento pessoal. E mesmo quando estou em um lugar onde deparo com as coisas às quais não concordo ou não gosto, acho válido, pois alguma coisa estou aprendendo. O que me impressiona na vida de influenciador, conforme declarei em uma entrevista à Folha de São Paulo,
é o encontro com as pessoas. Há pessoas que chegaram a chorar enquanto relatavam como eu lhes havia transformado a vida. Eu tento não chorar, mas fico emocionado. A partir de uma pesquisa com o meu público, descobri que mais de 60% dele é CLT ou funcionário público, 75% do sexo masculino. Isso é interessante, porque muitos gurus e influenciadores pegam muito no pé se você é CLT. Isso é coisa de otário. Eu já não penso dessa forma. Falo para um público com o qual ninguém está falando. Você não quer ser um empreendedor? Ótimo! Arrasa aí na sua empresa. Investe mais do que os outros. E então você vai ter um dividendo dos seus investimentos. Como se você tivesse uma empresa. E ninguém está falando para esse cara. Agradeço. Esse foi todo o princípio 4. Tchau. Até o próximo.